Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliezer Brasil e vamos para mais uma edição do nosso Pílulas de História. Essa semana, pessoal, eu vou fazer alguns breves comentários sobre a obra Política da Inimizade de Achille Mbembe, para a gente entender como que o capitalismo dependeu de alguns pilares fundamentais, como a colonização, a escravidão e o patriarcado. E se o objetivo das Pílulas de História é pensar na história e na filosofia com o interesse de compreender o mundo atual, não há nada mais fundamental que compreendermos as bases que vão gerar o conceito da necropolítica. E também não há nada mais fundamental que desenvolver para as ciências humanas um olhar orientado para a decolonialidade, ou seja, a análise dos processos históricos e dos pensamentos por um viés que fuja do eurocentrismo que é tão padrão e tão dominante na nossa disciplina. Do ponto de vista econômico, nós já tínhamos ali do fim da Idade Média para a Idade Moderna um embrião do capitalismo. Você já tinha um capitalismo na sua fase gestacional, por assim dizer. Não era um capitalismo com um grau de desenvolvimento como a gente tem hoje, mas era um capitalismo na sua fase embrionária. É um sistema, portanto, baseado no individualismo. Então é nesse sentido que eu quero que vocês entendam o mercantilismo. O mercantilismo não é um sistema econômico. O modo de produção já era um modo de produção capitalista e mercantilismo não é um modo de produção. O mercantilismo é um conjunto de receitas e práticas para a orientação do sistema capitalista. Ao longo da história do capitalismo, pessoal, nós tivemos vários conjuntos de ideias e práticas. O primeiro foi o mercantilismo, que existiu durante a Idade Moderna. No final da Idade Moderna, ou seja, ali por volta do fim do século XVIII, surge o liberalismo econômico, que é o segundo conjunto de ideias e práticas. Depois, no século XX, vai surgir o estado de bem-estar social, pelas mãos de um economista chamado John Maynard Keynes. E por fim, pessoal, depois da Segunda Guerra, o liberalismo ganha uma nova força e é readaptado ao mundo contemporâneo, sendo chamado de neoliberalismo ou novo liberalismo ou simplesmente liberalismo. São todas essas receitas de orientação, ideologias que orientam o sistema capitalista de produção. Bom, o que é o mercantilismo? Esse capitalismo de fase bem embrionária, ele era baseado em quê, pessoal? Ele era baseado na ideia de que os estados nacionais intervinham na economia. Se hoje se fala muito da não intervenção econômica, nesse contexto de surgimento dos estados nacionais modernos, se falava muito da intervenção. De maneira, pessoal, que é muito importante que vocês entendam que as nações absolutistas, elas regulavam muito de perto aquilo que acontecia na economia. Ocorria uma regulação do Estado sobre as práticas da burguesia. Nessa época a burguesia aceitava isso, pessoal. E aceitava por quê? Aceitava porque a atividade econômica burguesa dependia dessa escolta feita pelo Estado. E é uma escolta no sentido literal do termo, é uma escolta militar. O Estado, com o seu exército, com a sua marinha, precisava garantir que a burguesia conseguisse navegar pelos mares sem ser atacada por piratas, por potências estrangeiras. É nesse sentido, pessoal, que as nações europeias partiram com um forte processo de colonização de terras. A gente sabe que isso culminou na colonização da América. Imagina você que um burguês não conseguiria vir, por exemplo, a Porto Seguro, extrair madeira sem ser atacado pelos verdadeiros donos da terra, que eram os povos nativos, os indígenas. Então era necessário que o exército português viesse antes, fizesse uma devassa com muita violência, diga-se de passagem, violência essa que muitas vezes é ocultada, né, no processo narrativo dessa história, para que então a burguesia pudesse vir e fazer o seu comércio. Então a relação existente, é por isso que nesse primeiro momento dos estados nacionais modernos, ocorre uma associação entre burguesia e rei, porque o Estado comandado pelos monarcas absolutistas, ele vai abrindo caminho para a burguesia. E mais do que isso, pessoal,
ele vai garantindo mercados a essa burguesia. É por isso que a burguesia, inicialmente, ela vai aceitar o intervencionismo estatal. Ela vai aceitar inicialmente o intervencionismo estatal porque ela precisa dele. O capitalismo nasceu pelo pilar da colonização. Fazer áreas colônias. Isso passou a ser uma obsessão dos países europeus. A colonização, que inclusive marca até hoje as nossas realidades, porque os países que foram colonizados, regiões oriundas de áreas que foram colonizadas, como nós, até hoje têm dificuldade de alcançar o nível de desenvolvimento de países que foram colonizadores. Só os Estados Unidos, porque o Canadá também tem um outro modelo, nas Américas só os Estados Unidos conseguiram dar a volta por cima e mesmo assim usando métodos questionáveis. Toda a América é uma consequência direta de como esse colonialismo foi danoso para as periferias. E como que esse colonialismo ele foi benéfico para as metrópoles centrais. Se a Europa conseguiu desenvolver-se, pessoal, ao longo da Idade Moderna, a ponto de se tornar esse continente que é hoje, isso se deve muito ao fato de que as riquezas das suas colônias foram todas sugadas para lá. Então o capitalismo europeu ele dependeu do colonialismo como uma veia de estruturação mesmo. A Europa não teria sido nada sem a colonização, sobretudo sobre a América, sobre a África, sobre a Ásia. Já era essa época, ainda é hoje. Na época moderna, na primeira fase da Idade Moderna, na época do mercantilismo, o intervencionismo era muito forte, de maneira que os reis intervinham até nos preços, né, porque acreditavam que se houvesse muitas empresas de um mesmo setor, elas iam todas à falência. Gostava-se nessa época de monopólios. E a ideia era evitar a concorrência, porque julgavam que a concorrência seria um problema para o desenvolvimento do capitalismo. Lembrando que as colônias elas eram vitimadas pelo monopolismo colonial ou exclusivismo colonial, popularmente chamado de pacto colonial. Colônias só compram de suas metrópoles. Se há uma outra coisa que jogou também uma âncora no desenvolvimento econômico das colônias, foi exatamente a noção de pacto colonial durante séculos, mas há uma coisa comum em quase todo o mercantilismo, que é a introdução da mão de obra de escravizados. Então preste atenção, o capitalismo nasce com um pilar, que é o pilar do colonialismo, e o capitalismo nasce com outro pilar, que é o pilar da escravidão. A escravidão africana, que é completamente diferente de tudo o que existia antes. Atualmente você vê uma galera dizendo assim, não podemos culpabilizar os europeus pela escravidão, porque os próprios africanos já se escravizavam. Mas é um outro negócio. A escravidão, por exemplo, greco-romana, era uma escravidão de dívidas e prisioneiros de guerra. Em Atenas, a escravidão de dívida foi superada com as reformas de Solon. Em Roma, a escravidão por dívida foi superada com a aprovação da Lei das 12 Tábuas, e principalmente com as leis licínias. Então fica a escravidão de prisioneiros de guerra. O que foi desenvolvido na Idade Moderna é outra história. Eu vou escravizar pautado na ideia, na ideologia, de que existe uma superioridade racial e religiosa minha em relação ao outro. Então eu julgo o outro inferior racialmente e religiosamente a mim. Eu sou etnicamente superior ao outro e por isso vou escravizá-lo. E é muito importante você entender que o objetivo fundamental pelo qual o europeu introduziu a mão de obra escravizada de africanos na América não é por causa do fruto do trabalho desse escravizado. Porque vamos combinar uma coisa, o plantio de cana, por exemplo, poderia ter sido feito por indígenas. Não é? Poderiam até ter sido mais largamente escravizados do que já foram, porque também foram. Não é? Às vezes alguma ideia de que os indígenas não foram escravizados, o que é lenda, foram também, mas não com a mesma escala dos africanos. Poderia ter sido feito por mão de obra livre. Mão de obra livre. Por que a opção pela mão de obra de escravizados, pessoal?
O interessante para o europeu não era necessariamente o que o escravizado africano ia produzir, mas era a venda do próprio escravo. O que interessava para os europeus na introdução da escravidão era o quanto ele ia ganhar vendendo a peça, que era como eles chamavam o escravo. Aqui mora, pessoal, uma das maiores mazelas da nossa história e do nosso presente. Isso virou um mercado muito lucrativo, muito cruel e que provocou, pessoal, a maior diáspora forçada da história. Pessoas sendo sequestradas num continente, levadas para outro aos milhões, sendo separadas das suas culturas, sendo separadas das suas origens, sendo separadas das suas famílias e sendo jogadas num outro lugar, com uma outra língua, com uma outra cultura, para que trabalhassem forçadamente e sendo vítimas dos piores descalabros. Essa é a raiz dos nossos problemas. O mercantilismo trouxe o colonialismo, que fez com que nossa economia ficasse refém da economia das grandes potências centrais. Então nós que somos a periferia do sistema econômico capitalista, até hoje não conseguimos recuperar o dano causado pela colonização. E o segundo pilar que lança a nossa economia e a nossa sociedade no chão é a escravidão. Até hoje somos vítimas das consequências da escravidão, sobretudo em dois países, os Estados Unidos e o Brasil. Nós, principalmente, porque para cá a quantidade de escravizados foi muito maior e nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Então é por isso que eu sempre costumo dizer, toda vez que a gente olha para aquela Europa muito bonita, muito organizada, com cidades muito bem estruturadas, a gente nunca pode deixar de lembrar que o dinheiro é nosso, né? E as vidas responsáveis por fazer aquilo acontecer foram as vidas dos escravizados africanos e dos povos indígenas. É por isso que a gente tem que sempre ter um olhar crítico em relação a isso. Como que se resolve essa questão econômica marcada aqui pela escravidão e pela colonização? É pensarmos em desenvolver a economia resolvendo esses problemas, né? Resolver os problemas. Quais são as mazelas deixadas pela colonização? Repara como nós aqui na América ainda vendemos muito produto agrícola, né? Nós ainda temos um pé lá na colônia, a gente ainda vive de vender majoritariamente produto agrícola e comprar produto industrializado. Então um dos caminhos para a gente resolver isso é criando a nossa autonomia industrial. Isso passa por investimento em educação, por exemplo, né? E passa por resolver, obviamente, as questões vinculadas à escravidão. Assim encerro mais um Pílulas de História. Volto daqui a 15 dias com o 4º episódio. Obrigado por assistirem. Estejam atentos, estejam fortes. Valeu!